Monster é o tipo de anime que não precisa de personagens com poderes ou ter lutas super bem animadas pra ser bom. O ponto principal dele é a história e o desenvolvimento dos personagens, que é simplesmente fantástico. Eu ainda não terminei de ler Monster, então não vem dar spoiler aqui nos comentários. Você aí que já acabou de ler o mangá ou ver o anime, então é nóis, tá? Aí já deixa o like e se inscreve aí no canal, porque a maioria das pessoas que veem os meus vídeos, elas não são inscritas. E elas acabam não deixando o like. Tanto que o meu vídeo de Berserk, ele tem mais de 1000 visualizações, 1100, alguma coisa assim. E ele só tem 100 likes, entendeu? Então já deixa o like aí, porque aí o YouTube ele recomenda pra mais pessoas e assim mais pessoas chegam no meu canal e se inscrevem e isso me deixa mais feliz. É nóis. Mas sem mais delongas, então bora pro vídeo. Esse tipo de anime seinen, com um conteúdo bem mais sério e mais puxado para a realidade, na minha opinião, deveria ser muito mais valorizado. As pessoas têm uma tendência a sempre escolher o mais fácil de processar ou de entender e acabam rejeitando e perdendo a oportunidade de conhecer obras novas, que é o caso de Monster. Eu no começo era assim também, sempre preferindo o mais comum e o que todo mundo tá assistindo. Mas não que animes famosos sejam ruins, claro que tem um ou outro ali que eu acho meio paia, mas eu gosto da grande maioria, sabe? Mas o que eu quero dizer é que Monster é o tipo de anime que não tem como você falar que é ruim. Você pode não gostar do tema, mas falar que ele é ruim, isso não tem como. Mas então eu vou dar um breve resumo aqui pra vocês do começo de Monster. No começo da história, nós somos apresentados ao Dr. Tema, que é o protagonista, e nós iremos ver os fatos ocorrendo a partir da visão dele. Tema é um médico cirurgião japonês que resolveu ir para a Alemanha atrás de mais oportunidades. Ele é conhecido no hospital por ser extremamente habilidoso e conseguir realizar as operações como ninguém. Então, ele é muito respeitado pelo diretor do hospital e os seus companheiros. Em um de seus dias de trabalho, chega ao hospital um cantor de ópera conhecido precisando de uma cirurgia urgente. Obviamente é o Dr. Tema que é acionado para poder fazer esse procedimento nele. No fim, a cirurgia é um sucesso e Tema consegue salvar a vida do cantor. Mas quando ele sai da sala de cirurgia, ele observa uma senhora chorando junto do seu filho, que pergunta para ela: "Onde está o papai?" O contexto é que tinha chegado ao hospital um homem turco momentos antes do cantor de ópera e por conta do cantor ter mais fama que ele foi colocado como um caso de mais urgência e que salvar a vida dele traria mais visibilidade para o hospital. Ou seja, a maioria de lá é um bando de mercenários que não ligam realmente para a vida das pessoas, então Tema se questiona e questiona a filha do diretor, que é quem ele está se relacionando. E se eu tivesse realizado a cirurgia dele primeiro? Talvez agora ele estaria vivo. E ela responde com uma frase que nós iremos ver bastante no decorrer da obra: as vidas das pessoas não têm o mesmo valor. Obviamente, Tema não concorda com isso. Para ele é algo absurdo o fato de pessoas com maior relevância na sociedade terem mais prioridades que pessoas menos relevantes. Fama ou poder não tem qualquer interferência quando a questão é salvar vidas. Prosseguindo na história, Tema em um certo momento é convocado novamente para atender um garotinho chamado Johann Leibert, que tinha sido atingido por uma bala na cabeça. Ele chegou juntamente à sua irmãzinha Anne Leibert, que naquele momento estava em um estado de choque e só conseguia pronunciar uma palavra: matar. Que vocês vão entender o porquê disso mais pra frente. No decorrer da cirurgia, um dos funcionários surge na sala para avisar Tema que o diretor queria falar com ele. O prefeito da cidade havia se acidentado naquele justo momento. Então o diretor pede para que o Tema pare com a operação do garoto e vá direto para a sala de cirurgia do diretor e dê prioridade para ele. Mas Tema não quer se culpar novamente pela morte de alguém que ele poderia ter salvo antes. Então ele decide continuar a cirurgia de Johann, contrariando completamente as ordens do diretor, pois ele achava que era o certo a se fazer. Então o prefeito acaba morrendo e o garotinho consegue uma segunda chance de viver novamente. Apesar de tudo isso ter acontecido, o Tema ele não se sente culpado, pois ele seguiu seus princípios. Mas a partir de agora, a sua vida começa a se definhar de uma maneira muito rápida. O diretor do hospital retira seu cargo de cirurgião-chefe, a filha do diretor o deixa por outro cara, e todo o respeito que ele tinha no hospital foi por água abaixo. O Johann recobre a consciência e os médicos têm a brilhante ideia de fazer ele e sua irmã, que ainda estava em estado de choque, se encontrarem. Mesmo o Dr. Tema tendo avisado que eles não podiam fazer isso agora, mas por ele não ser mais cirurgião-chefe e ter sido retirado dos cuidados de Johann, não escutaram ele. Então a Anne ela entra em pânico depois de ver o Johann mais uma vez naquele estado. Algum tempo depois desses acontecimentos, o diretor e alguns médicos que foram responsáveis pela degradação da carreira de Tema
morrem misteriosamente ao serem envenenados. Juntamente a isso, os irmãos Liebert escapam do hospital sem deixar nenhum rastro. A partir daí, a vida do Tema passa a melhorar um pouco porque ele volta a ser cirurgião-chefe, já que não tinha mais ninguém nesse cargo, e ele começa a ganhar um pouco mais de relevância novamente. Mas ele ainda se sente encucado com esse crime. Quem matou o diretor? Como os irmãos fugiram sem deixar rastros? Alguns anos se passam e o mistério não solucionado volta à tona. Tema está tratando de um criminoso que havia chegado há pouco tempo precisando de cuidados, pois ele havia se acidentado. O homem, em uma conversa com o doutor, pronuncia a seguinte frase: "O monstro está vindo." Pouco tempo depois, descobrimos que esse monstro de quem ele falava, na verdade é o Johann Liebert, o mesmo garotinho que o Tema salvou naquele dia há anos atrás. Eles se encontram e Johann afirma para Tema que foi ele quem matou o diretor do hospital naquele dia, e que ele fez isso como uma forma de agradecimento pelo Tema ter salvado a vida dele, meio que como uma forma de respeito, sabe? O Tema não consegue aceitar que de certa forma ele teve culpa na maioria dos assassinatos, já que se ele não tivesse salvado o Johann, nenhum desses crimes teria acontecido. Então a partir daí, o Tema ele jura a si que ele mesmo irá tirar a vida do Johann, já que foi ele que deu ao garoto uma segunda chance de viver. Então, a partir daqui eu não vou falar mais nada, até porque esse vídeo vai ficar muito grande, e eu acho que ele já tá bem grande. Então, se você quiser saber mais da história, vai lá ver o anime ou ler o mangá, os dois são bons igual, tá ligado? Eu recomendo muito. Mas com esse resumo, eu acredito que vocês já entenderam mais ou menos a proposta da história. O que eu acho incrível desse anime barra mangá é como eles vão construindo a história até chegar no clímax, porque eles sabem criar aquela tensão através do Johann, fazendo com que ele pareça um cara totalmente psicopata das ideias que não tem nenhum sentimento. Além dele ser aquele tipo de personagem muito inteligente e sempre ter um plano pra se safar da polícia e do Dr. Tema. Pô, mano, eu gosto muito do Johann, eu gosto muito de como ele é construído. Um detalhe também é que a obra, ela em diversos momentos te faz refletir sobre quem pode ser o verdadeiro monstro da história. O Johann que cometeu todos esses assassinatos, ou o Tema que salvou o Johann no começo. Não só isso, mas ao longo do tempo, ele também salvou algumas outras pessoas que também cometeram crimes, e isso pode te fazer não gostar do Tema por isso. Por ele de certa forma ser fraco e sempre acaba fazendo o bem pra todos. Mas essa parada é o que torna o Tema um personagem tão incrível, porque ele sempre segue o princípio dele de que todas as vidas têm o mesmo valor e todas as vidas importam. Isso é foda porque se aplica na vida real, já que todo médico tem que ter essa ideologia de que todas as vidas importam. E Monster aborda a psicologia de uma forma que nenhum outro anime consegue. O autor consegue humanizar os personagens de uma forma sem igual, velho, fazendo com que toda cena de impacto tenha um peso pro enredo. Então toda morte aqui vai ter um impacto, sabe? Mas enfim, rapaziada, foi isso. Eu tô lendo Monster e eu quis passar aqui a minha opinião pra vocês do que é que eu tô achando da obra até agora. Pô, tô gostando muito. Então, mano, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aí de novo, né, pra vocês não se esquecerem. Eu tô demorando um pouco para postar vídeo, mas é porque eu tô treinando um pouco mais a minha edição, porque eu quero melhorar cada vez mais e mais e deixar o conteúdo com uma qualidade bem melhor do que a anterior. Então é nóis, compartilha esse vídeo aí com quem você quiser, quem você conhece, tá ligado? Valeu, falou.